A fé que vê antes de enxergar a cura dos 2 cegos de Jericó. Prepare-se para mergulhar em um dos milagres mais inspiradores de Jesus. A história dos 2 cegos de Jericó revela um tipo de fé que não se intimida, não se esconde e não recua diante da oposição. Esta narrativa vai tocar seu coração profundamente e reacender dentro de você a certeza de que nenhum clamor passa despercebido aos ouvidos de Deus. Fique comigo até o final, porque hoje o Senhor pode abrir também os seus olhos espirituais, emocionais e até físicos. Vamos juntos ecoar essa verdade transformadora. A Bíblia está repleta de relatos que revelam o caráter e compaixão de Deus, mas poucos são tão vívidos quanto a cura dos 2 cegos, a entrada de Jericó. Este episódio, registrado no Evangelho de Mateus, não apenas narra um milagre, mas expõe o coração insistente de homens que se recusaram a aceitar que a escuridão era o destino final de suas vidas. Embora fisicamente cegos, seus olhos espirituais enxergavam com clareza quem Jesus realmente era: o filho de Davi, o Messias prometido, aquele que tinha poder absoluto para restaurar o que havia sido perdido. Os 2 homens estavam acostumados ao desprezo, à marginalização e à paralisia social típica dos tempos bíblicos. A cegueira não era apenas uma limitação física, era uma sentença que isolava, diminuía e empurrava pessoas para a beira da vida. Mas algo extraordinário aconteceu quando ouviram que Jesus passava por ali. A fé deles saltou, emergiu e se agarrou à última oportunidade. Eles não viram Jesus com os olhos, mas o enxergaram com um coração. E isso foi suficiente. Mesmo diante da multidão que tentava silenciá-los, eles ergueram a voz ainda mais alto. Porque fé de verdade não se intimida com as vozes contrárias. Ela clama mais forte. E Jesus, movido por compaixão, interrompe a caminhada. Chama aqueles homens e faz a pergunta mais linda que alguém poderia ouvir: o que vocês querem que eu lhes faça? A resposta deles é um grito universal da alma humana: Senhor, queremos que nossos olhos se abram. Assim será esta jornada. Um convite para que Deus abra os olhos da nossa fé, esperança e propósito. Nosso contexto bíblico, histórico e cultural. A cura dos 2 cegos de Jericó ocorre em um momento decisivo do ministério de Jesus. Ele estava a caminho de Jerusalém, onde enfrentaria sua última semana antes da crucificação. Esse detalhe é crucial, pois revela que mesmo com o peso da missão eterna sobre seus ombros, Cristo não deixou de ouvir o clamor de 2 homens marginalizados. Jericó, onde o episódio acontece, era uma cidade estratégica, situada cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, marcada por comércio intenso, passagem de caravanas e grande circulação de pessoas. Era uma rota movimentada, ideal para pedintes buscarem ajuda, e foi exatamente ali que estes 2 homens se posicionaram. A cegueira, na cultura judaica do 1º século, carregava estigma e interpretação religiosa equivocada. Muitos acreditavam que doenças físicas eram resultado direto de pecado, seja do próprio indivíduo ou de sua família. Isso tornava o sofrimento ainda mais pesado, pois além da limitação física, havia também rejeição social e espiritual. Pessoas cegas viviam à margem, dependiam totalmente da caridade e eram tratadas como inúteis pela sociedade. Era nesse cenário de dor acumulada que os 2 homens encontram-se, ignorados e empurrados para fora do caminho e sem perspectiva humana de mudança. Outro ponto importante é o modo como os cegos se referem a Jesus, filho de Davi. Esse título messiânico declarava publicamente que eles reconheciam Jesus como o Messias prometido. Isso é ainda mais significativo quando percebemos que líderes religiosos, com toda a visão física e conhecimento da lei, recusavam-se a enxergar essa verdade. Enquanto isso, 2 homens à beira da estrada, sem visão física alguma, reconheciam a identidade divina de Cristo com absoluta clareza espiritual. A multidão que acompanhava Jesus também tem papel relevante. Em vez de compaixão, ofereceram silêncio forçado. Mandaram que se calassem. Isso revela a dureza do coração humano e a tendência de minimizar a dor alheia. Mas mostra também a determinação dos cegos, que não permitiram que a opinião pública anulasse sua fé quando Jesus para e manda chamá-los. Essa atitude quebra todas as barreiras sociais. Ele dignifica homens que a sociedade descartava. E a pergunta "o que vocês querem que eu lhes faça?" não é porque Jesus não sabia. É porque ele desejava envolvê-los no processo do milagre, dando-lhes voz, valor e protagonismo. Vamos a uma breve reflexão. A história dos 2 cegos de Jericó nos confronta com uma verdade poderosa.
Não é a falta de visão física que impede alguém de enxergar os movimentos de Deus, mas a ausência de fé. Esses homens não tinham olhos funcionais, mas tinham algo infinitamente mais valioso, menos a certeza inabalável de que Jesus era capaz de mudar a realidade deles. A fé deles não era tímida, era ousada, insistente e resistente ao julgamento da multidão. Eles nos ensinam que, enquanto alguns enxergam Jesus com os olhos, outros o veem com o coração. E é essa visão interior que realmente transforma. Outro ponto poderoso é que Jesus estava em uma missão grandiosa, rumo a Jerusalém. Mesmo assim, ele não considerou nenhum clamor pequeno demais para ser ignorado. Isso revela o coração pastoral do Mestre. Ele nunca está ocupado demais para ouvir um grito sincero. Isso significa que seu clamor também é ouvido hoje. Nada passa despercebido ao Senhor. A pergunta de Jesus: "O que vocês querem que eu lhes faça?" continua reverberando nos dias atuais. O Senhor ainda pergunta, não porque desconhece suas necessidades, mas porque deseja que você abra o coração, declare sua fé e participe ativamente da transformação que Ele quer gerar. O caminho da esperança às portas de Jericó. O sol ardente iluminava a estrada que levava a Jericó, enquanto viajantes, comerciantes e peregrinos seguiam seu caminho rumo às festas em Jerusalém. No meio daquela movimentação intensa, 2 homens estavam sentados à beira do caminho. Eram cegos, limitados pela condição física, mas também pela exclusão social. Acostumados a viver no anonimato da dor, eles dependiam das esmolas que recebiam. Contudo, naquele dia, algo diferente pairava no ar, uma expectativa silenciosa, que nenhum deles poderia explicar racionalmente, mas que ardia profundamente em seus corações. Jericó era uma cidade vibrante, mas também um lugar onde as diferenças sociais eram extremamente contrastantes. Ricos passavam carregados em suas liteiras, enquanto pobres lutavam para sobreviver. Neste cenário de desigualdade, os 2 cegos viviam como sombras humanas, invisíveis para a maioria das pessoas. Mas o que eles não sabiam era que o Filho de Deus estava prestes a cruzar o mesmo caminho. Aquele encontro não seria fruto do acaso, mas parte de um propósito divino. A notícia começou a se espalhar rapidamente. Jesus de Nazaré está passando. Para muitos, isso era apenas um comentário entre outros. Mas para os 2 homens, essa informação era como um clarão dentro da alma. Eles talvez não vissem a estrada, nem o movimento da multidão, mas ouviram o nome que transformava vidas, curava enfermos, libertava cativos e restaurava o impossível. E quando se trata de fé, ouvir é suficiente para reacender a esperança. O coração dos 2 homens começou a bater mais forte. Eles não sabiam exatamente quando Jesus passaria diante deles, mas sabiam que precisavam estar prontos. Algo dentro deles dizia que aquela era a chance, talvez a última, talvez a única. Afinal, Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde cumpriria a missão mais importante da história da humanidade. Se eles deixassem esse momento escapar, talvez nunca mais o encontrassem. Conforme a multidão se aproximava, a agitação foi ficando mais evidente. Pessoas falavam alto, perguntavam, comentavam, discutiam, mas no meio daquele barulho todo, os cegos se concentravam no nome que ecoava entre as vozes: Jesus. Esse nome carregava esperança, cura e restauração. Esse nome quebrava correntes e removia barreiras, e eles sabiam que não podiam permanecer calados diante dessa oportunidade divina. Quando finalmente perceberam que Jesus estava próximo, os 2 homens abriram a boca e gritaram: "Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Foi um clamor que rasgou o ambiente, atravessando o barulho da multidão e revelando a força de 2 almas desesperadas por um milagre. Eles talvez não enxergassem o caminho, mas tinham plena certeza sobre quem era o Mestre que se aproximava. A multidão, irritada com o incômodo, tentou silenciá-los. "Fiquem quietos." Alguns diziam. Outros os empurravam com palavras duras, como se aquelas vozes indesejadas atrapalhassem a caminhada. Porém, quanto mais tentavam calá-los, mais forte eles gritavam. A fé deles era maior que a pressão da sociedade. Eles não estavam dispostos a perder o milagre, porque outros consideravam o clamor deles inconveniente. E assim, no meio do caos das vozes, dos passos e da agitação da cidade, 2 gritos desesperados e cheios de fé subiram aos céus. Aquele clamor não era apenas um pedido de ajuda, era a declaração de uma fé madura, convicta e ousada. E enquanto as vozes humanas tentavam sufocar esse grito, os céus já estavam prontos para responder. O encontro estava prestes a acontecer, e a vida daqueles homens
nunca mais seria a mesma. O clamor que abalou a multidão, quando os dois cegos gritaram pela primeira vez. A multidão reagiu imediatamente. Pessoas olhavam para trás com incômodo, franzindo a testa, tentando identificar de onde vinha aquela súplica. Muitos estavam tão concentrados em seguir Jesus, em ouvir seus ensinamentos, ou simplesmente em caminhar junto com ele, que não queriam ser interrompidos por mendigos barulhentos à margem da estrada. Para o povo, aqueles homens eram insignificantes. Para Jesus, eles eram preciosos. A ordem para que se calassem veio ríspida. Alguns os repreendiam com gestos, outros com palavras duras. Quietos, não atrapalhem o mestre, disseram. Era como se a multidão julgasse quem merecia ou não o acesso a Jesus. Eles achavam que estavam fazendo o correto, protegendo o mestre da interrupção. Mas, na verdade, estavam tentando impedir exatamente o que o coração de Jesus mais desejava: atender aos que clamam por misericórdia. Contudo, a oposição não intimidou os dois cegos. Pelo contrário, incendiou neles uma fé ainda maior. Eles não estavam pedindo moedas, nem favores, nem atenção. Eles estavam clamando por vida, por transformação, por uma intervenção divina. E quando uma alma faminta por um toque do céu decide clamar, ela não se dobra à opinião dos homens. Eles não tinham nada a perder, mas tinham tudo a ganhar. Então, em vez de recuar, eles levantaram ainda mais a voz: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Agora não era apenas um clamor, era um grito de guerra. Era a declaração pública de que eles reconheciam Jesus como o Messias prometido. Eles não tinham visão física, mas tinham discernimento espiritual. E isso fez toda a diferença. A fé deles ecoou pela estrada e chegou exatamente onde precisava chegar, aos ouvidos do Salvador. A multidão ficou desconfortável. Alguns começaram a se afastar. Outros reviraram os olhos em impaciência. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Jesus, que caminhava à frente, parou. Seus passos cessaram, e o burburinho interrompeu-se, como se alguém tivesse amortecido o som. A parada de Jesus sempre foi, na Bíblia, o prelúdio de um milagre. Quando ele para, algo extraordinário está prestes a acontecer. Jesus virou-se na direção da voz. Ele não estava procurando rostos perfeitos, nem pessoas dignas. Ele estava buscando corações sinceros. E aqueles dois homens tinham algo que poucos ali possuíam: fé inabalável. A estrada inteira segurou a respiração quando Jesus ordenou que os chamassem. Aqueles que antes diziam quietos, agora tiveram que transmitir a mensagem do Mestre. Animem-se, levantem-se, ele está chamando vocês. As pernas daqueles homens tremeram. Não porque estavam com medo, mas porque a esperança os dominou por completo. Eles se levantaram rapidamente, mesmo sem enxergar nada. Guiados pela fé e pelo som da voz de Jesus, caminharam em direção ao milagre. Cada passo era uma mistura de expectativa e reverência. Eles estavam prestes a ficar frente a frente com o autor da vida. Ao se aproximarem de Jesus, o silêncio tomou conta do ambiente. A multidão observava, talvez surpresa, talvez desconcertada, por ver o mestre dedicar atenção àqueles homens ignorados por todos. Jesus então fez uma pergunta que ecoou no coração de todos ali. O que vocês querem que eu lhes faça? Não era óbvio, mas Jesus sempre honra a expressão verbal da fé. E naquele instante, a estrada de Jericó se tornou o cenário de um encontro divino que mudaria tudo para sempre. A pergunta que revela o coração quando Jesus perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Ele não estava em busca de informação, pois conhece cada necessidade, antes mesmo que ela seja pronunciada. Sua pergunta tinha outro propósito: levar aqueles homens a declarar sua fé publicamente. A fé que não se expressa, não se posiciona e não se manifesta, permanece estagnada. Jesus queria ouvir da boca deles aquilo que o coração já acreditava. E eles não hesitaram. Com a voz trêmula, mas convicta, os dois cegos responderam: Senhor, queremos ver. Não pediram moedas, não pediram pão, não pediram status. Pediram visão, pediram transformação, pediram o impossível aos olhos humanos. Essa resposta revela que eles não estavam diante de um rabino comum, mas diante do Deus que abre olhos, cura corpos e restaura destinos. Eles ousaram pedir grande, porque sabiam que Jesus era maior do que qualquer limitação. A multidão observava em silêncio, talvez ainda sem compreender a profundidade daquele momento. Muitos ali seguiam Jesus por curiosidade, outros por emoção, alguns apenas pelo movimento. Mas aqueles dois homens o buscavam por fé. É sempre assim. Jesus distingue entre os que o acompanham
E os que verdadeiramente o buscam não são os gritos que atraem o Mestre, mas a fé que o sustenta. Então, num gesto que define o coração de Deus, Jesus se aproximou deles. Ele não os curou à distância. Ele não fez um milagre impessoal. Ele tocou nos olhos deles. O toque de Jesus representa intimidade, compaixão e aproximação. Ele não apenas cura, ele se envolve. Ele não apenas resolve, ele restaura com amor. Para homens que provavelmente não eram tocados pela sociedade, o toque de Cristo já era, por si só, uma cura emocional. E naquele instante, como luz rompendo a escuridão, os olhos deles se abriram. Não apenas receberam visão, receberam vida, esperança, dignidade e propósito. A primeira coisa que viram foi o rosto do próprio Salvador. Que privilégio! Muitos enxergam fisicamente, mas nunca contemplaram espiritualmente quem Jesus realmente é. Aqueles homens, antes cegos, tornaram-se testemunhas vivas da glória de Deus. A reação da multidão foi imediata. O espanto tomou conta do ambiente. Alguns aplaudiram, outros se emocionaram, outros ficaram sem palavras. Mas ninguém pôde negar. Quando Jesus toca, tudo muda. Os que antes queriam silêncio, los agora testemunhavam o poder da fé que persevera. O milagre não calou os cegos. Calou a incredulidade da multidão. Mas talvez o detalhe mais precioso venha no final. Eles o seguiram. Eles não voltaram para suas antigas rotinas. Não se dispersaram na multidão. Não desapareceram após receber a bênção. Eles decidiram caminhar com Jesus. O verdadeiro milagre não é apenas abrir os olhos, mas abrir o coração e seguir aquele que transformou sua vida. Gratidão verdadeira sempre se manifesta em comprometimento. Assim, a estrada de Jericó foi marcada não apenas por cura, mas por decisão. Aqueles dois homens ensinaram a todos, inclusive a nós, que quem clama com fé, insiste apesar da oposição, declara sua necessidade, se aproxima de Jesus, experimenta o impossível. E ao ser transformado, segue o Mestre para onde quer que ele vá. Porque milagre não é um fim, é o início de uma nova jornada. Uma fé que rompe barreiras após a cura dos dois cegos. A estrada de Jericó nunca mais seria a mesma. O que antes era um caminho comum, tornou-se um palco de transformação. Aquele episódio revelava algo poderoso. A fé verdadeira não espera condições ideais. Não depende da aprovação da multidão, nem se intimida com obstáculos. A fé que realmente move o coração de Deus é uma fé que rompe barreiras. E aqueles dois homens, antes invisíveis para todos, se tornaram exemplos vivos do tipo de fé que agrada ao Senhor. Antes do milagre acontecer, eles enfrentaram uma das barreiras mais difíceis que alguém pode encontrar: a barreira da rejeição. As pessoas mandaram que se calassem. Disseram que não incomodassem o Mestre. As vozes ao redor tentaram silenciar aquilo que Jesus queria ouvir. Isso nos lembra que muitas vezes, antes da vitória, enfrentaremos resistência. Mas eles não se intimidaram. Quanto mais a multidão mandava calar, mais eles gritavam. A fé deles crescia na mesma proporção da oposição. Outra barreira que precisaram romper foi a barreira emocional. Pessoas rejeitadas, marginalizadas e desacreditadas costumam carregar traumas profundos e baixa expectativa sobre si mesmas. Eles poderiam ter pensado: Jesus tem coisas mais importantes para fazer, ou nós não somos dignos. Mas não pensaram. Eles ousaram acreditar que eram importantes o suficiente para serem vistos, ouvidos e tocados por Jesus. Isso é fé. Confiar no amor de Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. A terceira barreira foi a barreira espiritual. A cegueira física era apenas um reflexo da cegueira espiritual que dominava muitos na multidão. Enquanto os cegos enxergavam quem Jesus realmente era, muitos que tinham visão natural não entendiam sua verdadeira identidade. Por isso, a fé deles brilhou ainda mais. Mesmo sem ver, eles reconheceram o Messias. Mesmo sem olhos, tiveram discernimento. E isso mostra que a maior visão não é física, é espiritual. Quando Jesus os chamou, eles precisaram romper mais uma barreira: a do medo. Pensar que o Mestre os tinha ouvido deve ter sido emocionante e assustador ao mesmo tempo. Mas eles se levantaram. Como conseguiram? Talvez tateando o chão. Talvez com a ajuda de alguém. Ou talvez apenas seguindo o som da voz que chamava. O importante é que se moveram. Às vezes o milagre começa não quando vemos, mas quando obedecemos. Ao tocar seus olhos, Jesus não só curou a visão, ele destruiu toda a barreira que os mantinha presos. O toque de Cristo quebra correntes invisíveis: medo, rejeição, vergonha, culpa, limitações.
A cura física foi apenas o início. Havia algo maior acontecendo. Ele restaurava a identidade, propósito e dignidade. Aqueles homens não eram mais os mesmos. Quando Cristo toca, ele transforma por completo. A fé deles também rompeu a barreira do comodismo. Depois de receber o milagre, poderiam ter voltado para suas casas, contado sua história e seguido a vida normalmente. Mas não, eles decidiram seguir Jesus. Eles entenderam que o maior presente não foi a visão, mas aquele que lhes deu a visão. Muitos procuram bênçãos, mas poucos procuram o abençoar. Eles escolheram o caminho certo. Por fim, a história dos cegos de Jericó revela que não existe barreira alta demais quando a fé se agarra em Jesus. Nada pode parar alguém que acredita de verdade. Eles nos ensinam que o milagre começa quando gritamos, continua quando perseveramos e se completa quando seguimos o Mestre. A fé deles não apenas recebeu cura, abriu um caminho onde antes havia impossibilidades. E esse mesmo Jesus continua ouvindo, chamando e tocando vidas hoje. O caminho depois do milagre, depois que os olhos dos cegos foram abertos, a história poderia ter terminado ali, mas não terminou. A Bíblia diz que eles seguiram Jesus no caminho. Essa é uma frase simples, mas carregada de significado. A visão restaurada não foi apenas a recuperação de uma habilidade física. Foi o início de uma nova jornada. O milagre não encerrou. Um capítulo inaugurou uma nova vida. E isso nos mostra que a obra de Deus nunca para na bênção. Ela continua no relacionamento. Muitos recebem algo de Deus e voltam à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas aqueles homens escolheram algo maior. Caminhar com um mestre. Eles entenderam que a verdadeira riqueza não estava na visão física, mas na oportunidade de olhar para Jesus todos os dias. A cura abriu a porta para uma caminhada de discipulado, crescimento e transformação. É assim que o Evangelho funciona. Ele começa com um toque, mas continua com um passo. O caminho que eles passaram a trilhar não era fácil. Seguir Jesus significava renunciar, confiar, aprender e muitas vezes enfrentar oposição. Mas diferente do passado, agora eles podiam enxergar claramente. Não apenas porque seus olhos haviam sido curados, mas porque seus corações haviam sido iluminados. A luz que Cristo traz não remove apenas a escuridão externa. Ela dissipa também a interna dúvidas, medos, mentiras que carregamos por anos. Ao seguir Jesus, eles se tornaram testemunhas vivas do que Deus pode fazer. A cada passo, a cada cidade, a cada pessoa que encontravam, sua simples presença contava uma história. O cego, que agora caminhava com segurança, observando o mundo pela primeira vez, era uma prova visível de que o impossível se torna possível quando Cristo intervém. A vida deles se tornou um sermão ambulante. A caminhada com Jesus também trouxe novas responsabilidades. O milagre sempre gera propósito. Deus não cura apenas para aliviar dor. Ele cura para levantar testemunhas, transformar histórias e manifestar sua glória. Aqueles homens, antes mendigos e marginalizados, agora tinham algo valioso. Uma experiência pessoal com Cristo. E ninguém pode roubar de alguém aquilo que foi vivido na presença de Deus. Esse novo caminho também os convidava a uma vida de gratidão. Uma gratidão que não se expressava apenas com palavras, mas com passos. A cada amanhecer, eles podiam ver o sol. A cada rosto que encontravam, reconheciam cores, expressões e detalhes que antes eram impossíveis. Tudo isso se tornava um lembrete diário. Fomos alcançados pela misericórdia de Jesus. Caminhar com Ele era a forma mais pura de agradecer. E, ao seguirem Jesus, eles descobriram algo ainda mais profundo. O milagre maior não foi ter olhos restaurados, mas ter encontrado o Salvador. A cura física foi temporária um dia. A visão falharia novamente com a idade, mas a salvação, a graça e o relacionamento com Cristo seriam eternos. Os olhos que se abriram naquele dia verão muito mais do que Jericó. Verão a glória eterna do Rei. Assim, o capítulo final da história dos cegos de Jericó não é sobre cura, mas sobre decisão. Depois que Jesus toca nossas vidas, cada um precisa escolher seu caminho. Alguns voltam para a multidão. Outros permanecem à beira da estrada. Mas os que experimentam a verdadeira fé fazem o mesmo que eles fizeram. Seguem Jesus. Porque quem o encontra jamais é o mesmo. O milagre é o início. O caminho com ele é a verdadeira transformação. Veja agora preciosas lições de vida. O que aprendemos com a cura do cego de Jericó. Primeiro, Jesus sempre ouve o clamor sincero, mesmo que a multidão tentasse calá-los. Os cegos de Jericó
não desistiram. Eles nos ensinam que quando clamamos com sinceridade, a voz do céu não ignora o som da nossa dor. Deus não se impressiona com obstáculos, ele se move pela fé. Segundo, a insistência na fé abre portas que parecem impossíveis. A cura não veio no primeiro chamado, mas na insistência. Há milagres que são liberados não apenas pelo pedido, mas pela perseverança. Quem insiste em Jesus nunca sai de mãos vazias. Terceiro, Jesus sempre para por quem realmente crê. O mundo estava em movimento, mas Jesus parou por causa deles. Essa é uma lição profunda. O Filho de Deus não está ocupado demais para quem o chama com fé. Ele ainda para, ele ainda toca, ele ainda cura. Quarto, antes de fazer o milagre, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Isso revela que Deus nos trata com dignidade. Ele quer ouvir de nossa boca o desejo da nossa alma. Fé não é apenas esperar. Fé é expressar, declarar, falar com Deus com clareza. Quinto, a visão restaurada revela o propósito de Deus. A cura não foi o fim. Eles seguiram Jesus. A lição é clara. Toda bênção recebida deve nos aproximar do Senhor, não nos afastar. Sexto, quem é tocado por Jesus nunca mais caminha do mesmo jeito. O encontro com Cristo transforma direção, identidade e propósito. O milagre muda circunstâncias, mas o Salvador muda destinos. Sétimo, a verdadeira visão começa quando os olhos espirituais se abrem. Eles enxergaram Jesus primeiro, antes de enxergar qualquer outra coisa. Essa é a grande lição. A vida só faz sentido quando nossa primeira visão é Cristo. Oitavo, a fé que clama, a fé que insiste, e a fé que segue. O início foi um clamor. O meio foi insistência. O fim foi seguir Jesus. Essa sequência define a fé madura. Não basta pedir, é preciso permanecer. Oracle Final. Senhor meu Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento para agradecer pela revelação profunda desta história tão poderosa. Assim como os cegos de Jericó clamaram por misericórdia, eu também levanto a minha voz e clamo: Filho do Davi, tem misericórdia de mim. Que o Senhor escute o som do meu coração, mesmo quando as circunstâncias tentam me calar. Pai, abre meus olhos espirituais. Há coisas que eu não consigo ver sem a Tua luz. Há decisões que não posso tomar sem a Tua direção. Como aqueles homens foram restaurados, restaura também minha fé, minha visão, meus sonhos e minha esperança. Tira de mim toda cegueira emocional, espiritual ou mental que me impede de enxergar os Teus propósitos. Senhor Jesus, eu te peço, para diante de mim como paraste diante daqueles homens. Olha para minha vida, para minhas necessidades, para minhas dores, e pergunta ao meu coração: o que você quer que eu te faça? Dá-me coragem para responder com fé e sinceridade. Que o Teu toque transforme não apenas minha situação, mas meu coração. Que eu não busque apenas o milagre, mas o relacionamento. Que eu não fique parado no lugar da necessidade, mas que, assim como os cegos curados, eu também me levante e siga o Teu caminho, passo após passo. Pai, fortalece minha fé para que eu persevere, mesmo quando a multidão tenta me calar. Que eu nunca desista de clamar ao Senhor, porque sei que o Teu ouvido está atento ao grito do necessitado. Eu consagro minha vida ao Senhor e declaro que, após o Teu toque, eu quero caminhar contigo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, não saia sem fazer uma coisa importante. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nosso canal Ecoando Virtudes Bíblicas ora por você diariamente. Se inscreva, curta e compartilhe, para que mais pessoas recebam essa palavra de fé e esperança. Vamos juntos ecoar a verdade transformadora da palavra de Deus.